por estar com vocês nessa noite. Pessoas que estão em casa também estão junto conosco. O mesmo Deus que está aqui é o mesmo Deus que está lá também. A palavra do Senhor Jesus vai falar. Calma, se puder baixar só um pouco o fundo, né, para ficar só um pouquinho. Glória a Deus. Aí tá bom. A palavra de Deus vai falar, irmãos, algo interessante, algo que eu fico enxergando hoje, vendo que falta muito. A palavra de Deus fala que quando Jesus ele ressuscita, que tem aquele momento com os discípulos, ele sobe glorificado. E aí ele chama Pedro, para Pedro pregar não somente para os judeus. Pedro, eu não quero você pregando para os judeus. E por que os judeus precisavam da pregação de Jesus? Porque tinha alguns judeus, irmãos, que naquela época eles não tinham Cristo como o Messias. Eles ainda esperavam a vinda de Jesus. Eles ainda esperavam a vinda do Messias, ou seja, ele achava que Jesus era como se fosse Moisés, Abraão. Então a pregação tinha que ir para alguns judeus, para que eles pudessem entender que Jesus morreu, ressuscitou e está vivo à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Mas tinha um público que estava esquecido, que era o público gentios. E eu falei para vocês que iria explicar um pouco o que é gentio, o que é que significa. Gentios na Bíblia significa um clã de pessoas, ou um grupo familiar, pagãos, idólatras, que não criam nos feitos de Jesus. E um dia eu e você se encontramos nessa situação. Um dia nós estávamos pagãos, sem crer que tem um Jesus sobre todas as coisas, que pode o impossível, vivendo jogado no meio da rua, espiritualmente falando. E aí Jesus usa pessoas para que falasse comigo e contigo, para que nós pudéssemos ouvir que Jesus ele veio, morreu por mim, por você, e nos comprou com preço de sangue. Aí Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, vai pregar a palavra para esses que precisam. Pedro, vai pregar para os gentios. Levante, mate e come. Aí Pedro fala: Senhor, nada impuro entrou na minha boca. Aí Jesus fala assim: não amaldiçoe aquilo que eu já purifiquei. Não diga que está impuro aquilo que eu já purifiquei. E aí, quando chama Pedro, insistindo por 3 vezes, viu que Pedro não iria fazer aquilo que ele estava ordenando. Ele levanta um homem que ele vê e diz: esse aí tem coragem de ir, tem coragem de pregar para aqueles que necessitam. E por quê? O medo dos judeus não querer aceitar os gentios que receberam o Espírito Santo, porque os gentios eles não criam na lei de Moisés. Ou seja, os judeus ele era muito pela lei. E aí o judeu se levantou contra Paulo, quando Paulo começa a pregar para os gentios, fala assim: você está pregando errado porque você está pregando, mas eles não estão nem aí com a lei, eles não estão nem ligando para a lei, e você está pregando ainda, continua pregando o evangelho. Aí Jesus usa Pedro se levanta em uma assembleia que foi montada e diz assim: eu fui testemunha que o Espírito Santo desceu na casa de Cornélio. Cornélio era um gentio e tomou aquele homem, não só ele, mas todos que estavam naquela casa, foi cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Jesus não excluiu os gentios, pelo contrário, ele quer que nós preguemos o evangelho para aqueles que necessitam. Se levanta outro chamado Tiago. E quem era Tiago? Tiago era o presidente da convenção. Assim como hoje nós temos uma igreja que existe o presidente, naquela época o presidente não era Pedro, o presidente era Tiago, que estava acima de todos eles. E Tiago fala assim: nós cremos, porque lá na profecia que tem Ageu, quando ele vai falar, ele não fala sobre os gentios, mas agora quando Jesus veio e morreu naquele madeiro, por mim e por você, ele não morreu somente pelos judeus, ele morreu por cada um daquele que crê nos seus feitos e tem ele como seu único salvador. Então todas as pessoas que criam em Jesus e tinham ele como seu único salvador, essas pessoas eram alcançadas pelo Espírito Santo, era cheia do poder de Deus e passava a servir a ele, mesmo que ainda não tivesse na lei. E foi isso que aconteceu com aquele povo.
O povo creu que Jesus era o único Salvador. O povo creu que Jesus estava acima de tudo. E aí, quando o povo cria que Jesus veio, morreu e ressuscitou, Jesus ia enchendo a casa deles. Foi assim na casa de Cornélio. E se você for ver em Atos, capítulo 15, verso 15, só fala sobre os gentios. Não é gentil, irmão, é gentios. Gentil é uma pessoa educada, uma pessoa que abraça todo mundo, que ama todo mundo, uma pessoa amável. Gentil com L no final, mas agora nós estamos falando de gentios. OS. Então, esses gentios é esse povo que era um povo pagão, um povo idólatra, um povo que servia a outros deuses. Aos olhos dos judeus era um povo impuro. Por isso que eles não poderiam receber o Espírito Santo dentro deles. Ouvir podia, mas receber não. Mas só que, se você for relatar na casa de Cornélio, um gentil, quando eles clamam, a Bíblia vai falar que o Espírito Santo desce naquele lugar, enche Cornélio. Aí os amigos de Cornélio estão dentro da casa, é cheio do poder de Deus. E quando Jesus enche esse poder, ele se torna um exemplo para todos os outros gentios. Ei, Jesus não esqueceu de vocês. Jesus ama vocês e Ele quer restaurar a casa de vocês, se vocês crêem nele como seu Salvador. Mas a palavra vai falar aqui em Atos 15, irmãos, que fala assim, ó: concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito. Pode passar, Calvanzinho. Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Então aqui, neste texto, nós temos a palavra que Tiago escreve, que os apóstolos escrevem vamos reedificar, e para vocês entenderem, é geração. A geração de Abraão foi feita por cima de tendas, a geração de Moisés foi feita por cima de tendas de lona, aí vem a geração de Davi, que foi feita em alvenaria, aí vem a geração depois que Jesus voltou, que foi eleita pelo sangue, que é a nossa, que nós pegamos essas três gerações juntas, essas três unções nos alcançou. Por isso que a Bíblia vai falar que nós somos geração eleita, sacerdócio real, ou seja, Jesus ia ter que edificar profetas, Jesus ia ter que edificar sacerdotes, Jesus ia ter que reedificar reis nesta geração. A geração era concluída passo a passo, mas quando chega a nossa geração, é as três juntas, ou seja, desceu sobre nós as três unções que foi dividida. Você é sacerdócio real, templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia vai falar lá em 1 Pedro no meio da perseguição, Nero estava prestes, nesse tempo, eu já preguei sobre isso, a queimar o povo, a colocar o povo queimado nas ruas para clarear as ruas. Ainda nesse tempo não tinha colocado, mas estava prestes a uma grande perseguição. Aí Pedro vem e fala isso, ó: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha que lindo, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ou seja, o Gênesis está sendo reedificado aqui. Foi por coisas corruptíveis que vocês foram comprados. A essa geração, a geração depois de Cristo, não foi por prata nem ouro, não foi por coisa que você pode quebrar, não, mas foi pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, a aliança no tempo de Davi era firmada através de sal. O sal se acaba, o sal pode pisar e estragar, mas o sangue do Cordeiro é uma aliança que ninguém pode tocar, é uma aliança que foi feita dentro de você, a aliança do sangue do Cordeiro. Aí Jesus está lembrando para nós:
Ei, não foi por prata, não foi por ouro que vocês foram comprados. Vocês valem muito mais que isso. Não se preocupem que vocês foram comprados pelo sangue. E quando tem sangue, tem aliança. E essa aliança, ela protege o povo dele até os finais dos tempos. Por isso que quando Paulo começa a pregar para os gentios, levanta contra Paulo uma comitiva de judeus, povo de crente levantando contra ele, e começa a perseguir ele. Ou seja, Paulo, ele não foi só perseguido pelos reis, pelos príncipes ou pelos governadores daquela época, mas ele também é perseguido por povo de dentro da igreja. Como assim? Tinha povo de dentro da igreja que achava santo demais, puro demais, e achava que os gentios não precisavam receber a mensagem de Jesus. Ou seja, aos olhos do povo, o povo estava tão cego no jeito que dizia assim: nós que estamos aqui dentro da igreja está bom. O povo que está morrendo na bebida, na droga, o povo que está morrendo na prostituição, esse aí não tem mais jeito, deixa morrer lá. Trazendo para o dia de hoje era assim. Aí Jesus, vendo que os próprios apóstolos Pedro, Tiago não queria pregar, porque não tinha coragem de levar a mensagem para esse povo, aí Jesus vai, levanta o apóstolo Paulo e diz assim: Paulo, agora tu vai levar a mensagem para quem ninguém quer levar. Tu vai entrar aonde ninguém vai entrar. Tu vai pregar para príncipe, tu vai pregar para reis, tu vai pregar para governador, e principalmente tu vai pregar para os gentios, que os judeus olham para ele e vê ele como rejeitados. Aí Paulo se levanta, por isso que ele foi muito perseguido. Porque enquanto nós estamos pregando só para o povo que já é de Deus, tá bom, não vai atingir o inferno, não vai mexer, mas quando você começa a invadir o território dele, ele começa a atacar. Foi isso que Paulo fez. Onde Paulo chegava, ele ia atrás daqueles que serviam outros deuses. Veja que eles eram idólatras. Então dá a entender que ele servia a outro Deus, dá a entender que ele servia a outros Deus. Então quando Paulo iria buscar esse povo que estava servindo a outro Deus, automaticamente a perseguição vinha contra a vida dele. E eu quero trazer para o dia de hoje, a Bíblia fala que não foi por prata nem por ouro que nós fomos comprados, mas foi pelo sangue. E a Bíblia vai falar claramente comigo e contigo, que aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo descansam na sombra do Onipotente. Eu quero dizer para você, irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, às vezes nós somos perseguidos, não se preocupe. Às vezes você é apontado, não se preocupe, não pense mal, não pense em desistir. Você está no caminho certo, você está num caminho certo, você está pregando a mensagem certa, a mensagem correta que vem do Senhor. Por quê? Naquele tempo eu acho incrível que não tinha um WhatsApp, e mesmo se tivesse o WhatsApp não tinha Instagram. Porque hoje pelo Instagram nós colocamos o nosso post no nosso story e nós vemos quantas pessoas viram. Nós vemos que até tem algumas pessoas que colocam um coraçãozinho, ou seja, nós sabemos quantas pessoas gostou e quantas pessoas gostou ao extremo de colocar um coração. Naquele tempo os discípulos e os apóstolos pregavam o evangelho e eles não sabiam como era que estava indo. Será se está gostando? Será se está agradando? Será se eu estou no caminho certo? Aí uma das orações de Paulo foi: Senhor, como é que eu fico sabendo se eu estou no caminho certo, se eu estou pregando a tua verdade, a tua palavra? Aí Deus respondendo a Paulo, falou assim: Paulo, tu está sendo perseguido pelo meu nome? Ele falou: Senhor. Tu está sendo apontado por fazer o que tu faz, por levar a minha mensagem. Alguém está te perseguindo, e principalmente pessoas de dentro estão te perseguindo. Tá, Senhor. Então, Paulo, é aí que você está no caminho certo. A perseguição, ela faz parte do céu, Paulo. A luta, a tribulação, ela faz parte do céu. É um caminho que não pode ser desviado para você ver a minha glória. Se você está sendo perseguido através do meu evangelho, se você está sendo apontado, se você está sendo chocalhado, não se preocupe, você está no caminho correto. Chega um ponto, se você for ler os textos e as cartas de Paulo, que ele fala assim: agora eu vou me gloriar nas minhas angústias, nas minhas necessidades, nas minhas perseguições, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Ele entendeu a mensagem de Jesus. Então, Paulo, tu está fraco? Tá, tô, Senhor. Porque Paulo, ele ora 3 vezes ao Senhor, irmãos. Vocês têm que entender isso. Ele ora 3 vezes a Jesus, pedindo para que se desviasse dele o evangelho. Muitas pessoas levam isso como uma abominação, mas por quê?
Você ser perseguido por quem está lá fora é fácil. É fácil você passar na rua e ter um bêbado que fale mal de você, ter alguém que aponte você. Agora você ser perseguido por os de dentro, você ser perseguido por os que estão perto, isso que vai, às vezes, enfadigar você, às vezes fazer você desistir. Foi isso que aconteceu, porque nas orações dele você fala: Senhor, eu estou sendo perseguido, Paulo falando. E não é por pessoa de longe não, é porque quem está dentro. Se você for analisar, Pedro e Paulo, eles não se batiam. Os dois não poderiam se encontrar. Um andava com uma espada e o outro era ruim. Então eles soltavam faísca. Foi poucas as vezes que eles estiveram em ambientes juntos. Então ele era perseguido não só por pessoas de fora. Além de ser perseguido, se você for assistir o filme do apóstolo Paulo, você vai ver um senhor no final dos seus tempos surrado pelo mundo, surrado pelas batalhas que foi travada espiritual e surrado pelas batalhas físicas. No seu filme ele tira a sua camisa, o seu jaleco, a sua túnica, e as costas do apóstolo Paulo é toda envergalhadas de chicotes que ele levava quando chegava na cidade para pregar o evangelho. Por quê? Porque ele ia buscar os gentios. Eu vou falar, simplificar e tirar esse nome gentios para o dia de hoje. Ele ia buscar o povo que estava no mundo. Ele chegava numa cidade, a primeira coisa que ele não ia cumprimentar os pastores da cidade. A primeira coisa que ele fazia era ir para uma praça daquela e gritar em praça pública: ei, meu Deus vive, meu Deus é dono do ouro e da prata, Ele faz, Ele cura, Ele restaura, Ele coloca vida nova em você, faz tudo novo. E as pessoas iam chegando e iam se convertendo, iam chegando e iam se convertendo, até que chegava aos líderes do rei e pegava e chicoteava ele. Aí, irmão, todo mundo fala: Paulo foi o maior assassino, Paulo foi isso, Paulo foi aquilo. Mas o apóstolo Paulo, eu agora entendi que apóstolo Paulo, ele foi o mais escreveu mais do que Pedro, que estava perto de Jesus, lado a lado. Por quê, pastor? Porque foi o único que teve coragem de pregar onde ninguém quis pregar. Foi o único que teve coragem de ir aonde ninguém ia. Foi o único que teve coragem de não desistir de quem todo mundo desistia. Ele não desistia. Ele ia, ele pregava. Era as pessoas nele. Se você for ver o relato dele, quando ele está no último dia de vida, o soldado que bate nele é a pessoa que ele mais conversa. Antes dele morrer, o soldado se converte. Porque o soldado olha para ele e fala assim: você acha que vai me convencer? Ele fala assim: eu não estou aqui para convencer você a saber quem eu sou. Eu estou aqui para ajudar você a conhecer quem Ele é. Aí ele pergunta: e como você suporta isso tudo? Ele fala assim: eu suporto isso tudo porque eu fui comprado, não foi por prata e nem por ouro, eu fui comprado, foi pelo sangue. Então a restauração que vem na minha vida hoje é pelo sangue. É o sangue que faz eu ser forte, é o sangue que faz eu estar de pé. Se você está aqui, irmãos, nessa noite, foi o sangue que te colocou de pé, o sangue que fez você estar aqui. E a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios, para a gente encerrar, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, olha o que a Bíblia vai falar: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo e morada do Espírito Santo, que está em vocês, e qual receberão de Deus? Vocês não são de vocês mesmos, foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Em uma das palavras de Paulo, antes dele morrer, ele fala, ele conversando e dizendo que meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, e o soldado fala assim: então por que seu corpo é tão defeituoso? Então por que seu corpo tem tantas marcas de chibatadas? Porque já que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, porque o seu Jesus não guardou o seu corpo, não conservou ele, para no dia da ida, o seu corpo estar intacto. Aí Paulo, cheio do poder do Espírito Santo de Deus, ele fala: porque o que eu guardo não é por fora, o que eu guardo é por dentro. O templo e morada do Espírito Santo para você suportar não é o corpo, é o coração. O templo e morada para você suportar as lutas não está fora, está dentro. Não é na camisa,
é por dentro. Por isso que a palavra do Espírito Santo fala que nós somos sacerdócio real, povo eleito, povo escolhido, para morar no céu, nas mansões celestiais. Irmão, se você for analisar, a nossa geração é a geração mais abençoada do que as outras, porque as outras foram dando por tira. Vem Abraão, vem tendas. Se você for ler o livro de Números, Levíticos, você vai ver que Deus vai falar assim: vai à porta da tenda, vai à porta da tenda, fica na tenda. Era tendas, era lonas. Aí vem o reino de Davi, é sobre alvenaria. Aí vem o reino dos apóstolos, é pregando, é andando. Aí vem nós pegamos as 3 unções em um só lugar. Ou seja, nós pegamos a unção do apóstolos, nós pegamos a unção do sacerdote e nós pegamos a unção dos profetas. Nós temos três unções dentro de nós que vai fazer eu e você andar, levar a mensagem e ir adiante. Aí quando ele fala, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra do Senhor fala assim, ó: em tudo que você guarda o coração, porque dele precede a saída da vida. É Deus falando assim com você, ó: guarda teu coração, porque ele é templo e morada do Espírito Santo. E se seu coração estiver limpo, com o Espírito Santo dentro, nada de mal vai descer para ele, nada vai te tirar da presença, nada vai fazer você retroceder, nada vai fazer você voltar, nada vai fazer. Por quê? Porque você é povo eleito, escolhido, e não foi comprado nem por ouro e nem por prata. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, o sangue sem mancha, sem mácula, um sangue de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Poucas pessoas hoje, mas Jesus está aqui nesse lugar. E eu quero que eu e você entenda que nós temos que entender que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Mas a primeira coisa que nós temos que entender dentro disso que Jesus quis falar com nós, é que nós devemos pregar para as pessoas que precisam. Vai dar raiva você falar a mesma coisa para aquela pessoa todos os dias. Às vezes o seu eu, o seu corpo não vai querer abraçar ela. Às vezes você vai, não, mas Jesus ele pede diferente. Não desista dessa pessoa, porque um dia você foi assim. Um dia as pessoas tiveram que insistir para você ir para a igreja. Um dia alguém teve que pedir para você mais de uma vez: vamos no culto, até você ser cheio do Espírito Santo. Então não vai ser diferente com essa pessoa. Eu quero que você feche seus olhos, e você vai lembrar agora da pior pessoa, da pessoa que você diz assim: poxa, essa pessoa eu já tentei de todas as formas, já tentei de todos os jeitos. Essa pessoa eu já falando de Jesus, já preguei com gesto, com atitude, já preguei com boca, com Bíblia, já orei, já jejuei, já coloquei em oração e nada acontece. Essa pessoa às vezes não vai para a igreja, fica pior. Eu quero que você lembre, eu estou lembrando de várias. Aí ele está dizendo para você nessa noite: Jesus, não desista dele, não desista dela, não desista deles, porque eu não os abandonei, eu estou com eles, eu quero eles na minha presença, e através de você essa mensagem vai chegar até ele. Irmão, às vezes vai doer no nosso coração, porque nós queremos ver muito uma pessoa na presença, nós queremos muito que a pessoa sinta o que você sente. É isso que brota no meu coração. Eu já falei com pessoas que olhou para mim e falou: pastor, eu não fui mais para a igreja. Eu digo: por quê, meu querido? Porque lá na minha igreja eu faltei 2 cultos. Aí o meu pastor lá, quando eu faltei o primeiro culto, ele passou por mim na rua e nem deu nem paz do Senhor. Aí quando eu faltei o segundo, ele passou por mim e virou a cara. Aí eu falei: onde está o amor de Deus dentro do nosso coração? Você nunca vai ver
Senhor, me guarda sempre assim. Nunca vai ver eu colocando cara feia porque fulano e beltrano não veio no culto. Sabe o que eu acho melhor? É ir lá entender porque ele não veio no culto. O que foi, meu querido? Estava doente? O que foi? Está precisando de alguma coisa? O que é? Está fraco espiritual? Vamos orar junto, vamos jejuar, vamos se levantar e vamos se pôr em lugar de honra de novo. Nós temos que ter mais amor no coração pelas pessoas. Fulano de tal não veio para a igreja, não serve mais, mas até ontem servia quando estava servindo na casa do Senhor. Até ontem estava junto com você e servia, agora hoje já não serve mais porque faltou 2, uma semana, um mês. Mesmo que eu esqueça, mesmo que você esqueça, mas Jesus, Ele ainda não esquecerá daqueles que são escolhidos deles. Ele vai usar alguém para levar a mensagem, para pregar e para derramar o seu Espírito sobre essas pessoas. É isso que Deus está falando conosco. Tem muitas pessoas que precisam de você, tem muitas pessoas que precisam das suas orações, tem muitas pessoas que precisam de você. E eu falo comigo, eu acho melhor a pessoa estar perto de mim do que estar longe. Eu acho melhor estar perto, porque volta em outra, a mensagem entra no coração. E essa pessoa que nós olhava para ela e falava, é um gentil, não vale nada, não tem nada. Quando vem para a casa do Senhor, se torna mais fervoroso do que eu, mais fervoroso do que você. Ou seja, essa pessoa pode ser usada mais do que eu e que você na presença do Senhor. Por quê, pastor? Porque Ele usa quem Ele quer, na hora que quer e como Ele quer. Aleluia, Senhor. Eu quero que você peça para Deus mover as águas na sua vida, na sua casa, mover as águas no seu relacionamento, mover as águas, não sei qual circunstância está, Calma, já está preparando esse louvor, mover as águas dentro de nós. Peça para o Espírito Santo mover as águas. Essa pessoa que você ora, Senhor, vai movendo as águas na vida dessa pessoa, move as águas na minha vida. Move as águas, Senhor Jesus. Aí onde você está, você vai pedir. Move as águas, Pai. Deixa Ele mover as águas na sua vida. Feche os seus olhos e declare. Agora vai chegar a sua vez. Se você não desistir, vai chegar a tua vez. Levanta sua voz e canta. Ele está aqui. Chegou a sua vez. Aleluia, declare alto. Move as águas. Peça para ser movida as águas agora. Move as águas. Vou mergulhar, vou escalar. O quê? A minha vida. Ele está movendo águas nessa noite. Ele está indo lá onde ninguém vai. Deixa subir esse clamor até o trono de Deus. Deus vai mover a sua vida. Vou mergulhar, me libertar, se Chegou a sua vez. Hoje é o seu dia. Ele está aqui ouvindo as suas orações, ouvindo as suas preces. Chegou a sua vez. Mais uma vez você vai declarar. Move as águas. Ele está movendo águas paradas. Move as águas. Vou mergulhar, vou escalar. Aleluia. A minha vida. Ele vai mover as águas. Move as águas.
mãos. Levanta bem alto as suas mãos. Comece a orar. Comece a orar pelo Brasil. Ora aí, ora está chegando olha para essa o pessoa. momento, o dia em que Deus vai mover o nosso país. Eu creio que nós vamos Deus vai ser mover a cheios sua do poder vida. de Deus. Deus vai mover a Cheio sua da família. presença do Espírito Deus vai Santo. mover na nossa cidade. Louvando Deus a vai Ele aqui nesse mover no tempo. nosso país. Vai ser um grande Comece a testemunho na sua profetizar, meu vida. querido. O maior da sua Profetiza vida. o mover de Deus. Profetiza o Aleluia, mover de Senhor. Deus. Vai movendo as águas, Senhor Jesus. Vai onde ninguém vai. Vai Vai levando a tua mensagem onde ninguém quer levar. Nos usa, papai, para levar essa mensagem que edifica, que cura, que restaura. Move a nossa nação. Move as águas do Espírito, ó Deus. Move, ó Pai. Em nome de Jesus. Move as águas. Levanta a sua voz e cante. Move as águas. Deus está movendo. Continue cantando. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Mais uma vez. Move as águas. Ele está movendo. Agora só depende de você. Move as águas. Vou mergulhar, me libertar. Se move as águas. Vamos cantar 2 a 2. Abraça seu irmão, cante, profetizando. Move as águas, ó Deus. Move as águas. Move nas nossas famílias. Move neste país maravilhoso. Move no Brasil, ó Deus. Vou mergulhar, vou restaurar a minha vida. Move as águas. Move as Agora continue orando com seu irmão. Passa Aleluia. minutos orando. Fala, Deus, Eu estou move. sentindo Ele movendo Vida. águas nessa Move a nossa noite. família. Eu estou sentindo Ele tocando em vidas nessa noite. Pessoas que não estão nem aqui, mas estão sendo tocadas pelo poder de Deus. Pessoas que estão sendo diferenciadas pelo poder de Deus nessa noite. Para a honra e para a glória do Espírito Santo de Deus. Que Deus possa abençoar a vida de